gostaria também de agradecer e cumprimentar tanto Gabriela quanto Cristiane pelo trabalho, que de fato é um trabalho de fôlego, longo, com uma riqueza de detalhes, dados, né? De descrição de processos impressionante, né? Da minha parte, a leitura da tese foi uma leitura mais difícil. A minha distância para o tema da economia solidária é razoável, né? Desconheço, eu diria, a grande parte do debate, né? Então, foi mais difícil para mim ler esse debate. Sobre a questão das redes, etc., foi mais fácil, né? Gabriela foi minha aluna na ENAP, e aí eu me identifiquei aqui com algumas partes, mais ou menos. Obviamente, quando você se identifica com umas partes, são justamente aquelas que você vai criticar, né? Justamente aí que... né? Mas, enfim, Gabriela foi minha aluna, conhecida de longa data, uma amiga, então acho que a tese é uma tese de fôlego, né? Muito boa, com uma contribuição importante, né? O tema é um tema relevante, atual, e ela faz uma observação participante. Isso, eu vou começar por aí, que eu acho que isso condiciona todo o trabalho, inclusive a leitura do trabalho, né? Gabriela é analista de políticas públicas, né? O nome técnico é esse, né? Especialista em políticas públicas. Gestora, né? E que trabalha na Secretaria Nacional de Economia Solidária. Essa é a posição dela. E a pesquisa dela, então, é uma observação participante. Ela está lá inserida, né? Ela conhece com riqueza de detalhes o que aconteceu enfim. Aqui tem uma questão que eu já vou abrir, uma questão metodológica. A observação participante é uma das técnicas frequentemente utilizadas em pesquisa na área de sociologia, né? Mas ela tem potencialidades e tem limites. Potencialidades: se a pessoa está tão inserida naquele contexto, naquela comunidade, naquele grupo, enfim, a riqueza de detalhes e a facilidade para levantar dados e histórias e relatos é enorme. É muito maior do que alguém de fora, que não tem contato, para chegar a uma primeira aproximação, conhecer as pessoas, etc. Essa é uma vantagem incomparável da pesquisa, da observação participante. A desvantagem, exatamente porque está tão dentro, tem dois limites. O primeiro, que não foi um problema para você, mas em alguns casos né, para eu que trabalho com segurança, com policiais, por exemplo, muitos querem fazer observação participante, mas aí, como é uma estrutura tão hierarquizada, que eles querem fazer, mas tem medo de escrever o que eles acham, então não faz, né? No seu caso, você não tem medo de escrever nada, isso está ótimo, né? Fez críticas, mas eu estou chamando a atenção disso, que a gente tem que considerar, né? Às vezes a pessoa está trabalhando lá e depois sabe tudo, entendeu tudo, mas na hora lá de escrever, mas isso eu não posso falar, porque o meu chefe vai ler, o meu diretor vai ler e pode ficar chateado, eu estou pleiteando aí uma promoção, coisa do tipo. Não é o seu caso. Mas o segundo limite da observação participante está presente aqui no seu trabalho, que é aquela dificuldade da gente fazer perguntas diferentes das perguntas que o grupo já se faz. Né? Eu diria, a partir de Bourdieu, né? Fugir da demanda social, né? O grupo, os gestores, o pessoal que trabalha na Secretaria
Nacional de Economia Solidária, obviamente tem um debate intenso, aquele grupo que vai além desses gestores, na academia tem um debate intenso, tal, e às vezes a gente acaba tomando as perguntas, os problemas digamos, os problemas sociais, os problemas políticos, os problemas de militância, como problemas de pesquisa. Isso, né, é um problema. De certa maneira isso aparece um pouco na sua tese, mas eu diria que o saldo final é muito positivo, porque o tanto que você ganhou com a possibilidade de escrever com uma riqueza de detalhes impressionante o processo, as perguntas que você não se fez, no fundo você passa por elas, né? Mas esse não era o seu foco, né? Então, e eu vou explicar isso, né? A outra coisa que eu queria, uma outra observação que eu queria fazer antes de fazer alguns questionamentos mais pontuais sobre sua tese, Gabriela, é o seguinte. Quando a gente lê uma tese, algumas delas, né, atua em algum caso, a gente precisa de um tempo para digerir a tese e entender o que ela quis fazer com isso, né? Precisa de um tempo, tal, né, para ficar com aquela tese na cabeça, tal, né? Enfim, as teses, e acho que tem um problema, uma mudança, não diria nem um problema, uma mudança hoje na academia. O valor da tese vai ser dado mesmo, Gabriel, pela utilidade que ela terá, para fazer uma brincadeira com o utilitarismo, pela utilidade dela, né? Ou pelo uso que ela vai ter, né? Em alguma área, né? Quanto melhor a tese, mais útil no sentido de vai fomentar um debate, vai trazer uma nova visão, vai acrescentar detalhes, etc, etc. Nesse caso, eu te confesso que eu não sou a pessoa mais habilitada para dizer isso, porque eu não sou do campo. Mas ouvindo o Mário e o Maurício, né, eu fiquei com a nítida impressão que ela vai ter uso, né? Vai ter uso, né? E um uso importante, né? Bom, dito isso, eu achei de início que a tese ficou muito longa, né? Veja, o muito longa não é só porque ela ficou cansativa. O Mário foi muito feliz quando ele disse que, a despeito do texto ser muito bem escrito na maior parte, né? E ele é muito bem escrito, faz um diálogo muito bem feito com a literatura da área, etc. A despeito disso, a tese está longa. Aliás, é por causa do texto bem escrito que ela, né, isso mitiga o tamanho da tese. Qual é o problema da tese longa? É que uma tese longa dificulta muito, né, prender a atenção do leitor e tem um potencial de diminuir enormemente a força do argumento, né? O argumento central da tese. Porque há trechos na sua tese, a primeira leitura que eu fiz, depois de uma segunda, de uma reflexão, e depois de ouvir os colegas, eu percebo que eu preciso, né, a gente precisa refletir sobre isso. Há trechos, inicialmente eu notei alguns trechos na sua tese, que poderia perfeitamente ser suprimido sem perda do argumento central. Por exemplo, o capítulo 3, você contextualiza, né, as mudanças políticas, sociais, econômicas que condicionaram o surgimento dessa área de economia solidária no governo federal. Não é no Brasil, né? No governo federal surge no governo Lula uma área com toda, e é isso que você pretende fazer aqui. O capítulo 3 descreve isso, contextualiza, mas ele contextualiza em 84 páginas. Normalmente a gente contextualiza em 3, né? 4, né? Vá lá, 10, você contextualizou em 84, então, né? E aí a gente vai, a despeito da contextualização ser riquíssima, ser muito bem feita, não é simplificadora, ao contrário, né? Mas
digamos, é algo que não é central no seu argumento, você está contextualizando. Idem, no capítulo 4, na seção 4.4, onde você trata do entrecruzamento da economia solidária com outras áreas, ou seja, a tal da transversalidade, não é isso? Aí você descreve toda a transversalidade, você descreve a transversalidade em 100 páginas. Né? De novo, a transversalidade ela é importante, mas 100 páginas de transversalidade, já temos aí 180 páginas. Né? 180 páginas que não são centrais para o seu argumento. Né? São trechos longos, de importância secundária, que acabam diminuindo a força do seu argumento. Então, não é só uma chatice de, pô, eu tive que ler muita coisa. Não, eu sou pago para ler muita coisa, isso não é um problema, né? Pensando no seu argumento, né? São 180 páginas, né? 100 páginas descrevendo a transversalidade. Eu pensei isso inicialmente, achei, pô, mas isso é demais. Agora, ouvindo você expor e ouvindo os colegas que me antecederam aqui, Gabriel, eu me dou conta que o que você quis mesmo fazer na tese, foi uma opção sua, que tem a ver com a sua observação participante, e que você falou aqui na sua exposição, foi contar uma história, fazer um registro de uma experiência. Talvez como registro de experiência justifique, né, esse excesso. 180 eu continuo achando muito, né? Com 50 de excesso eu acho que cabe, 180 aí eu achei exagerado, mas talvez essa sua intenção de fazer um registro de uma experiência inovadora no governo federal justifica em certa medida, com limites a serem estabelecidos aí, uma descrição às vezes excessiva, detalhista, tal, justifica. O que você quer é fazer esse registro. E aqui entra uma questão metodológica, que é a riqueza que a nossa área tem, sociologia, com relação aos diversos objetivos aceitáveis, frequentemente adotados em teses, em pesquisas na nossa área de sociologia, né? Algumas teses testam teorias, se propõem a testar hipóteses, outras interpretam fatos, etc. Algumas analisam políticas públicas, seja no seu processo de elaboração, seja nos resultados com a implementação, tal. Há de tudo. Tem um tipo de tese que é esse que a Gabriela propõe, que é cada vez mais frequente aqui em Brasília, por óbvio, né? Que é o registro de uma experiência, né? De uma iniciativa, tal. Isso tem a ver com o que ela faz, né? Mas não é só um registro, não, uma descrição, é uma descrição com uma reflexão, com uma estrutura teórica por detrás que ilumina os caminhos, aonde deve ser mais iluminado na descrição, que passos devem ser mais enfatizados, etc. Enfim, né? Entretanto, se por um lado o registro da experiência é interessante e importante, eu acho que aqui está o mérito da sua tese, é o registro de uma experiência com uma riqueza de detalhes e muito bem estruturado, né? Os colegas que me antecederam me convenceram da importância disso, né? Por outro lado, a reflexão sobre as opções políticas que foram tomadas ao longo desse período que você analisou poderiam ser mais enfatizadas. Poderiam, mas aí seria outra tese. Então, né? Vocês já vão ficar com essas 400 páginas, já estou satisfeito, tá? Mas poderiam ser mais enfatizadas. Só te chamando a atenção, você optou por um registro. E no texto, no corpo, e eu vou falar agora dessas opções e vou te perguntar sobre elas. No corpo do texto, então, tem alguns temas que você, olha, então optou-se por aqui e não por ali, teve essa questão e não aquela, né?
por que essa opção e não a outra? Por que isso e não aquilo? É tema de tese. Na tua, você fala disso e até dá uma explicação rápida, né? Por uma opção sua, né? É uma opção sua. A força da tua tese está na descrição detalhada dos processos, das coisas. Talvez a fraqueza dela, os pontos a serem, não diria criticados, mas alguns pontos que merecem debate, exatamente as explicações que você dá sobre algumas opções que foram feitas ao longo do texto, né? No texto, então, sobre essas opções, eu destaquei algumas, obviamente as que eu consegui identificar. Você aponta as opções tomadas, algumas opções tomadas ao longo desses anos. Primeiro é a opção da Secretaria Nacional de Economia Solidária estar vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, né? Por causa disso, né? Depois eu vou voltar a esse tema. A segunda é a opção, é uma tensão, eu diria, entre o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, depois o Conselho Nacional de Economia Solidária e o papel da Secretaria. Como é que é isso aí, né? A terceira questão ao redor que a gente gira em torno é quando se discute e se faz alianças, toma iniciativas acenais com relação ao marco regulatório, principalmente com relação ao cooperativismo, à lei geral, né, cooperativismo, e como você aponta aqui, uma falta de ênfase, uma falta de, enfim, sobre a questão das empresas autogestionáveis, né? Então, é uma reflexão mais detalhada sobre essas opções que eu acho que vale a pena que eu te perguntar, porque eu tenho certeza que você tem uma explicação bem estruturada para isso, né? Então vamos lá. A reestruturação do campo da economia solidária, esse é um tema interessante. Por curiosidade, é interessante, eu estou orientando uma tese que é sobre exatamente a reestruturação do campo da gestão de conflitos, né? Enfim, é óbvio, como você inclusive aponta na sua tese, que há outras configurações para a economia solidária, né? Há outras configurações possíveis que outros países adotaram e o Brasil não adotou, né? Por que essa configuração ou reconfiguração foi adotada no Brasil? Parece que a resposta passa, e você chama a atenção disso, pela ideia de que a economia solidária é uma resposta, aspas, é uma resposta ao desemprego, né? Você chama a atenção ao longo da tese, e olha, em boa medida, a economia solidária foi vista, né, por algumas lideranças políticas, etc., gestores, burocratas, como uma ótima solução ao desemprego, não uma resposta ao desemprego. Como você sugere, voltando mas não necessariamente poderia ser, assim, poderia ser de outra forma. Como você sugere, a economia solidária não tem apenas uma dimensão econômica, ela também tem uma dimensão política, não é? Volto. Exatamente sobre essa questão, ok, se é uma resposta ao desemprego, mas não é só uma resposta ao desemprego, e os problemas que não estão relacionados diretamente ao desemprego continuaram lá, você chama a atenção disso. Os problemas de institucionalização de algumas iniciativas, se você olhar com mais detalhe, né, refletir com mais atenção sobre os problemas de institucionalização de algumas das iniciativas que você descreve na tese, talvez isso poderia trazer elementos interessantes para a gente pensar, refletir sobre essa tensão entre resposta ao desemprego e outra economia, né? Mas não foi a tua opção, né, de tese. A tua opção de tese foi fazer uma descrição detalhada
sobre o tema. Você sugeriu que havia essa questão de, olha, a ênfase foi na resposta ao desemprego e não foi numa outra economia, numa economia socialista, etc. Você chamou atenção aqui na sua apresentação e nas respostas que você deu aos dois professores, né? Mas se você tivesse prestado mais atenção, focado mais os problemas de institucionalização dessas práticas, certamente esses problemas revelariam essa tensão, né, clara entre resposta ao desemprego e economia socialista. Obviamente, e aí eu volto, o fato da Secretaria Nacional de Economia Solidária estar vinculada, então, ao Ministério do Trabalho e Emprego, não me parece ser uma resposta, né, razoável, né, porque a economia está vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego. Essa vinculação me parece muito mais uma ótima pergunta a ser respondida numa tese, né? Por que, afinal de contas, essa secretaria acabou ficando no Ministério do Trabalho e Emprego? Tem uma resposta imediata, né? Você descreve aqui, né, digamos, a conjuntura política daquele momento, numa daquelas 80 páginas que você, né, você descreve isso aí. Mas eu acho que tem uma questão mais profunda do que isso. Não é só uma questão de conjuntura política, né? Ouvindo os colegas aqui, eu me convenci, não é uma questão só de conjuntura política, é uma questão de reavaliação do que de fato foi o governo Lula, né? A economia solidária, depois de ouvir os colegas, depois de ler a tese e ouvir os colegas, me parece que está muito mais situada, pelo menos na atual conjuntura, está muito mais situada como uma opção, uma resposta ao desemprego, numa economia capitalista, um capitalismo social, foi essa expressão que usou, do que uma economia socialista, né? Tá? Sobre isso, a despeito do texto ser rico, e você faz algumas menções, uma ou outra, você passa muito rapidamente sobre isso, né? Certamente foi a sua opção e eu respeito, mas é algo que eu gostaria depois de ouvir você falar um pouquinho sobre isso, sobre essa tensão, né? Outra economia, economia socialista e resposta ao desemprego. Um outro tema inserido na sua tese trata das questões relativas à implementação de políticas públicas. Aqui, a tentativa de formação de uma rede e de coordenação dessa rede é o tema central, é quando você está falando das redes de políticas públicas. As tensões dentro do Fórum Brasileiro de Economia Solidária e do Conselho Nacional de Economia Solidária nos fazem refletir sobre a capacidade da Secretaria Nacional de Economia Solidária para coordenar de fato essa rede. Você faz uma tentativa de avaliar essa capacidade. Eu notei que aí você se vale daquela metodologia que a gente sugeriu lá no curso lá da ENAP, né? Ok, mas vamos tomar cuidado com aquela metodologia, né? Você faz uma tentativa de avaliar a capacidade, enfim, de coordenação da rede, relacionada aos problemas de lacuna, de sobreposição, de incoerência, não é? Uhum. Mas há uma questão. Em alguns aspectos, eu acho que alguns aspectos da Senais, da Secretaria, mereciam ser mais discutidos. Eu acho que a questão da liderança e da capacidade técnica, ou seja, da sustentabilidade financeira e de pessoal da Secretaria. Aqui a gente tem dois temas. De um lado, a Secretaria se propôs, de alguma forma, coordenar uma grande rede, né, de ações, de políticas públicas. Bom, para coordenar essa grande rede, que é composta eminentemente por entidades da sociedade civil, mas também entes dos estados e municípios, né?
Certamente a liderança, o reconhecimento, a legitimidade da secretaria é central nisso. Mas, ao mesmo tempo que se propõe a coordenar essa grande rede, que é o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, com as tensões que você apresenta aí, ela se propõe também a coordenar uma rede, digamos, mais técnica de implementação de políticas que diz respeito ao Conselho Nacional. E aí a Secretaria de Economia Solidária parece frágil, pequena, pouco estruturada para isso. E me parece que há uma possível tensão, e eu queria te ouvir sobre isso. E, obviamente, só esse tema da posição da Secretaria e a sua capacidade de coordenar redes, tanto uma rede tão grande quanto o Fórum, quanto uma rede menor, técnica, quanto o Conselho, é tema de uma outra tese. Mas eu queria te ouvir sobre isso, que você passa nesse assunto. Você sugere algumas coisas, mas eu queria ouvir com mais detalhe. Por último, quanto ao estabelecimento dos marcos regulatórios da economia solidária, cabe discutir e analisar melhor as alianças e as disputas no campo legislativo. Ao final, o debate e a ação das Senais concentrou-se, focou a nova Lei Geral do Cooperativismo. Eu te pergunto, por quê? Né? Você sugere lá que havia uma tensão com outros grupos, com a OCB, etc. Eu volto. E por que tão pouca ênfase, tão pouco esforço em outras leis, em outros marcos regulatórios tão importantes? Talvez, e para finalizar a minha breve arguição, talvez isso tenha a ver com o governo na qual ela está inserida e a ênfase dada por esse governo. Eu volto, parece que é uma questão do desemprego, é uma questão fundamental, importante, né? E aí eu finalizo só com uma colocação. Eu não sei quem disse isso aqui, eu acho que foi o Maurício, né? Mas que achei interessantíssimo, que é verdade, refletir sobre a reestruturação da economia solidária e a criação e a entrada da economia solidária na agenda do governo federal, né? Refletir sobre essas questões, que é o que você faz, na verdade, Gabriela, é uma excelente desculpa para iniciar uma interpretação do que foi de fato o governo Lula, né? Refletir sobre essas questões, então, sobre o papel das Senais, a capacidade de fato das Senais de coordenar políticas, além da liderança do professor Singer. Mas o professor Singer, e quando ele não estiver mais lá, como é que fica, né? A questão da institucionalização, do acesso, principalmente ao sistema financeiro, né? De alguns grupos, né? De algumas iniciativas, talvez uma boa desculpa para a gente começar a fazer algo que já está iniciando, que é o que foi o governo Lula. Mas você está de parabéns, é uma ótima tese, né? Quando eu li as 400 páginas, me deu nossa, é um tema que eu não entendo, sim, mas aí ao final eu entendi a sua intenção. E eu acho que, a despeito de eu poder ter poucas condições de avaliar de fato o valor da tese, eu posso avaliar o valor metodológico, né? Mas ouvindo os colegas e depois te ouvindo falar aqui, eu estou convencido que a tese vai ter uma utilidade enorme, porque ela descreve uma riqueza de detalhes impressionante esse processo, né? Eu também, né, não só porque é de praxe, né, eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui nessa banca, principalmente pela admiração que eu tenho por todos aqui, inclusive pela Gabriela, por ter feito esse trabalho, né? De fato, é uma admiração que está para muito além da universidade, mas que é uma admiração política por esse movimento e por esse processo que várias pessoas têm doado suas vidas. Isso tem me impressionado. Aqui o Paul Singer, né, aparece, você coloca muito bem como um ícone disso, mas assim, acho que eu estava contando, acho que essa é a quarta tese
sobre a economia solidária que eu participo aqui no departamento, todas orientadas para a Cristiane, e o fato de que todas essas teses são de pessoas que têm as suas vidas dedicadas a não só a estudar isso, mas a praticar isso e a lidar com dilemas internos disso. Eu acho isso, para mim, é admirável, eu acho que tem que ser reconhecido. E acho que a capacidade da Cris de trazer esse tema para dentro do departamento, fazer disso uma pauta nas nossas, disso uma questão sociológica para o que se faz aqui dentro, eu acho fundamental. Eu também, então, isso faz parte dos meus agradecimentos, a ideia de poder estar compartilhando esses passos com vocês, né? Mais um deles, né? Eu tenho e com isso, assim, eu queria puxar uma outra questão que eu queria, essa é a minha introdução, é a minha conclusão ao mesmo tempo, de que, bom, essa é a quarta tese que eu participo, tese de dissertação. Eu queria dizer que assim, o que eu posso dizer com todas as propriedades é que a tua é a mais completa de todas. Ao ler a tua tese, eu consegui entender uma série de coisas que eram pressupostos nos outros trabalhos que eu já tinha lido, de um movimento que, assim como o Arthur, eu não participo, mas agora estou entendendo mais porque de tanto ler sobre o movimento, e uma rede da qual pessoas que eu conheço participam, depois eu vou falar rapidinho sobre isso, mas eu queria chamar a atenção, né, eu acho que esse é o grande mérito do teu trabalho. Assim, eu tenho um trabalho aqui de pesquisa árduo, completo. Essa semana eu já tinha lido um pedaço grande da tese, eu conversei com o Arthur, disse, tem aquele comentário que sempre você pode dizer assim, você não leu tal autor. Não, ela leu todos. Eu acho que assim, não tenho o que dizer assim, não posso fazer uma... Essa crítica Não, eu estou há 15 anos. Não, mas assim, às vezes a gente está 15 anos fazendo e deixa passar uma série de coisas. Eu mesmo, na minha área, nunca li, nunca consegui fazer um trabalho de envergadura do teu, isso eu acho admirável. Assim, além das mais de 400 páginas, tem mais de 400 notas, né? E isso, assim, claro, tem com todas as implicações que os colegas já falaram, o tamanho da tese, enfim, mas assim, tem um conteúdo que eu acho que é o grande mérito disso, de ser muito completo. Você não contornou nenhuma questão. E é claro que, para quem está de fora, é mais fácil dizer assim, você poderia ter contornado tal e tal tema, tal debate, porque para quem não leu a tese, eu acho assim, a Gabriela ela passa por assim, ela esclarece o debate teórico na questão do que é economia solidária, mas ela entra em todos os debates teóricos sobre as outras questões, como a questão das redes, a questão dos movimentos sociais, a questão do campesinato, assim, os temas que para mim são mais caros, por exemplo, ela entrou com propriedade em todos eles. Então acho que esse é o mérito da tese. Assim, eu diria, não precisava nem ter entrado nesses temas, né, para chegar às conclusões que você chegou, mas já que está, né, está bem feito. Acho que essa é acho que eu diria que esse é o maior mérito do trabalho, e eu acho que os colegas também já definiram o estilo tese-documento, né, e eu acho que tem isso, é uma tese-documento, né, porque isso vai ajudar a todo mundo que tiver, assim, a tua tese sem dúvida vai ser incontornável para quem quiser estudar isso aqui daqui para frente. E também adiantando minhas conclusões na introdução, eu acho que assim que ela tem que ser publicada e bem publicada, assim, bem distribuída. Eu acho que para publicar ela tem que ser reorganizada de alguma forma que eu vou te falar depois, mas assim, justamente por esse conteúdo do documento, eu acho que ela, e tendo essa experiência de ter lido no último ano 4 teses sobre o tema, eu sinto que ela é uma tese que ela deve circular para ser assim, ela deve ser ponto de partida para todas as questões que os colegas já colocaram aqui. Ela abre essas portas, né, que não precisam ser reabertas, porque um dos grandes dilemas das teses hoje, e a tua não cai nisso, é o fato de todo mundo, assim, de você, como as pessoas não conhecem exatamente o que foi feito, elas ficam abrindo sempre as mesmas portas. Se a gente for olhar, eu tenho essa mania, quando com os meus orientandos, de olhar o portal da CAPES, né, assim, eu queria estudar tal tema. Você já olhou o portal da CAPES lá, banco de tese?
raramente tem um tema que as pessoas não estudaram, né? Porque tem, sei lá, né? Tem 52 programas de sociologia no Brasil, cada um ingressando 20 pessoas por ano. Então, assim, as pessoas estão... E temas que são candentes na sociedade se repetem mais. Eu acho que a tua tese tem essa importância fundamental, né? Uma outra coisa que, assim, que para mim assim, tem as coisas da empatia com certos trabalhos, né? Eu estava lá na página já 200 e muito, 300, sei lá, e eu me deparo, quando você está falando dos agentes, de alguns empreendimentos solidários e tal, ou aí você fala da própria a questão mais vaga de como definir o que é o empreendimento solidário, e aparece lá como você pega a Concrab, né, que é um tema muito próximo, e aparece lá um sujeito chamado Milton Fornazieri, né, que é um cara que ele estava, assim, que o meu primeiro trabalho de graduação foi com ele, lá num assentamento que queria formar uma cooperativa em 1992 no Rio Grande do Sul. Assim, eu tenho uma relação de admiração por esse sujeito incrível, e eu escrevi um artigo sobre ele. Mas isso é dos temas absolutamente contornáveis, mas o que me faz pensar nisso é justamente que esse artigo dele, que eu escrevi sobre ele, eu acho que é um modo de introduzir o que eu estou querendo te dizer, que conta a história de um cara. Ele era ligado à igreja, ele estava no seminário, ele era seminarista, e como todo seminarista lá no Rio Grande do Sul dos anos 80, final dos anos 80, ele tinha duas alternativas: ou ele virava padre em um determinado momento, né, ou ele se engajava em movimentos sociais, né, porque as duas coisas também não são conciliáveis, né. E ele, em determinado momento, também por outras razões, decide entrar pela vereda dos movimentos sociais, porque trabalhava, né, com o pessoal mais pobre da região que ele mesmo nasceu, aquela região de cooperativismo, já de um certo cooperativismo no Rio Grande do Sul, lá que você cita, né? E ele, em determinado momento, ele vai para um acampamento, se torna um sem terra, né? Fica 3 anos acampado. Eu conheço ele nesse processo de acampamento. Ele vai para Cuba, aprende o sistema cubano de cooperativismo, volta para o acampamento dele. Eles estudam aquele modelo do MST, você cita rapidinho aqui, né, das CPAs, né, que foi um modelo muito controverso, que o MST trouxe de Cuba nos anos 80, pelo Clodomiro Moraes. Com Clodomiro Moraes, que tinha sido criador das ligas camponesas, tinha uma coisa forte lá. Mas ele vive esse dilema de trazer esse modelo cubano para o Brasil, implementa nesse assentamento lá, você cita aqui na Nova Santa Rita, lá no Rio Grande do Sul, né? Esse assentamento rendeu o líder da Concrab e um deputado federal. É um modelo de gestão lá que, pelo jeito, funcionou, pelo menos politicamente, funcionou muito bem. E o que acontece? Ele monta essa cooperativa lá no Rio Grande do Sul, a minha dissertação é sobre essa cooperativa. Depois ele vai para o Ceará tentar fazer a mesma cooperativa. Ele chega no Ceará, dá tudo errado. Ele não consegue, e esse artigo eu escrevo sobre a frustração dele em levar um modelo de cooperativa que tinha funcionado muito bem entre jovens, brancos, solteiros, gaúchos do Rio Grande do Sul, para fazer no Ceará, né? E ele, eu falo um pouco nesse artigo dos dilemas justamente que envolve, acho que um pouco isso que o Mário colocou, né, de você imputar desejos e querer levar modelos militantes, uma forma de vida para vários lugares, em lugares com densidades sociais, formações sociais muito diferentes, que é o dilema das políticas públicas clássico, né? Só que aí que eu acho que isso é muito semelhante ao teu trabalho, porque a economia solidária, diferente de uma política pública tradicional, e aí uma pergunta: será que dá para analisá-la como uma política pública tradicional? Na medida em que ela é fruto não de uma ideia exatamente de planejamento estatal, mas todo mundo está falando do governo Lula, né? Eu acho que assim, ainda não se falou, né? Tinha que ter alguém que está ouvindo aqui, tinha que fazer a tese sobre o governo Lula de fato, porque a natureza do Estado do governo Lula é diferente. Em alguns pode ter se mantido igual,
Mas se a gente pegar a Senais é um exemplo, o MDA é outro, há uns enclaves, a gente poderia chamar assim, dentro do governo Lula. Bolsa Família. Onde a natureza do Estado é diferente, porque os sujeitos que... É um Estado que ele ressurge, ou surge, ou se estrutura com os sujeitos que pretendem ser alvos desse próprio Estado. Eu acompanhei o MST há 20 anos fazendo isso com o Estado brasileiro, e é no governo Lula que uma série de coisas, em termos de política pública, se transforma, não em termos de reforma agrária, que aí não dá para falar. Não, acho que Reforma agrária, falar em reforma agrária, o governo Lula não é um negócio legal, assim, mas não funcionou, não teve. Mas enfim, eu acho que aí tem uma questão importante também, que é uma política pública, ação social, né? E eu acho que eu pelo menos no teu trabalho eu não vi a problematização disso, mas não estou te cobrando, né? Mas é uma ideia que a leitura do teu trabalho me despertou, com todos os detalhes que ele tem, de que é mais complicado, ou melhor, exige outras metodologias para entender o que tipo de política é essa, né? Para avaliar isso, né? É uma política, não é uma política de crédito criada exatamente de cima para baixo, ou que venha da gestão profissional, pelo menos, né? Eu acho, eu não conheço a tua história, mas justamente é isso de você ter militantes que se transformam em gestores, né? Acadêmicos que se transformam em gestores, e vão construindo, né? Eu acho que isso é da natureza de algumas partes do Estado brasileiro. O Mário está aqui, pode falar muito melhor sobre a CEPIR do que eu. Acho que são lugares, né, que falar de Estado nos modelos que a gente falava até 20 anos atrás é muito difícil. Eu acho que os modelos que a gente tinha para falar de Estado e política pública naquele momento... mas isso é mais uma observação, no sentido de que eu acho que lendo a tua tese, essas coisas me despertaram, né? Nesse sentido, eu acho que ainda essa dificuldade, essa relação aí entre militância e política pública, que estava lá no trabalho que eu fiz sobre na verdade ele chama de rascunho, não é o apelido dele, e que assim, isso foi engraçado, só para terminar essa parte mais emotiva, quando eu voltei eu encontrei ele em 1992, convivi com ele 3, 4 anos, fazendo um trabalho meio militante, meio bolsista de iniciação científica, tá? E depois, em 93, 20 anos depois, eu encontro ele aqui em Brasília, né? Eu era professor da UNB, e ele ficou muito emocionado de me encontrar aqui. Eu fiquei muito emocionado de o encontrar aqui, né? Um cara que estava lá acampado quando eu conheci, hoje ser o líder da Concrag, né? E ter esse papel de estabelecer esse tipo de relação. Eu acho que na economia solidária você tem muita gente que faz essas biografias que ajudou a entender essas questões. Nesse sentido, eu acho que assim, os teus objetivos, aquilo que você anunciou no começo, são todos cumpridos ao longo da tese. Eu não fiquei procurando, a gente fica tentando, assim, arguição, você tem que procurar, assim, não, aqui ela não responde, não, o que você diz que você vai fazer, você faz, né? Essa coisa faz com algum excesso, como diz o Arthur, às vezes. O meu comentário seria assim, a parte 4 é um capítulo de 200 páginas, 220 páginas. Assim, por uma publicação, ela tem que ser quebrada. E minha leitura, e é isso exatamente o que o Arthur falou, eu acho que para quem é de fora do tema, você tem que ter um tipo de organização que mantenha a atenção de quem é de fora permanentemente. Aí quando eu cheguei no final das 220 páginas, tem uma síntese de 20 páginas, né? Eu espero assim, não, agora eu vou entender melhor, vai ficar mais sintético para mim, porque de fato, ao longo daquelas 220 páginas, eu fui me perdendo algumas vezes de por que certas coisas estão em tais pontos, né? Só que quando a síntese de 20 páginas eu também não consegui entender, porque era demais, né? Era uma síntese muito grande. Então talvez seja melhor, você tem pequenas sínteses ao longo, mas assim, dividir pelo menos em 2 partes aquele último capítulo te ajudaria muito, né? Porque eu acho e eu tive muita dificuldade de me manter atento na parte final, assim, principalmente de entender a ordem sequencial da parte final. Para mim ficou meio, eu acho que na publicação, assim, eu estou recomendando a publicação, você tem que pensar bem
na estruturação dessa parte final, ela não pode ser um capítulo. Né? Mas isso vai requerer não simplesmente você cortá-la em duas, porque aí que está o problema. Né? Quando eu terminei de ler, fui voltar a ela, não era simplesmente uma questão de... Eu não achava a divisão exata, porque as coisas ali estão um pouco misturadas. A Cris está dizendo que também não. Então eu acho que tem um trabalho, claro que depois da tese tem um primeiro momento realmente de evitação, né? Você não quer mais ver aquilo, tocar e tal, mas passa aí daqui, passado alguns meses, aí eu acho que eu recomendaria que você voltasse e tentasse achar, você vai ter que reescrever alguma coisa, cortar alguma coisa para montar isso para publicar, né? Para ser mais atrativo. Eu tenho alguns comentários, eu tenho um comentário mais central, né, que não, assim, e também é muito mais no sentido de que a tua tese me faz pensar do que outras coisas. Depois eu tenho os comentários pontuais, mas assim, comentário central em torno da questão das redes e movimentos sociais, ou movimentos sociais e Estado, mais precisamente, que eu tenho tentado pensar com muitas idas e vindas aí ao longo dos últimos anos. A única pessoa que embarcou nisso até hoje foi a Tatiana, orientanda da Cristiane, que é a teoria, assim, que eu tenho tentado pensar, rede não no sentido das redes de política pública, na teoria do ator rede, né? Mas é só para ter... A questão aqui não é que eu exijo que você tenha lido ou que você tenha trabalhado, é só para te ajudar a pensar alto contigo sobre algumas coisas. Acho que o grande mérito da teoria do ator-rede, pelo menos para mim, em relação a outras teorias das ciências sociais para tratar redes, é que as teorias tradicionais de rede, pelo menos as que eu conheço, elas dão por definidas posições dos sujeitos na rede. Elas estão interessadas nas posições. E quando você quer estudar uma coisa mais complicada como essa, movimentos sociais e estados, economia solidária, como essa coisa mais cinzenta, né, é difícil você determinar as posições. E isso fica muito claro no caso do fórum. Né? Acho que o caso do fórum, você descreve muito bem o dilema do fórum, é exatamente esse. É um dilema porque o sujeito ele não forma sua identidade pelo posto que ele ocupa naquele momento. Não é o cargo que ele ocupa que dá a sua identidade. E para o analista clássico de política pública, ele está interessado na posição lá do sujeito, naquela posição o cara deve, porque é normativo em geral, naquela posição ele deve ter esse olhar, deve fazer tal coisa, ele deve desempenhar tais funções. E o que os sujeitos empíricos, teus aqui, colocam justamente é que eles não sabem exatamente qual é a função, eles querem fazer, mas as funções que eles desempenham, elas são de dupla valência. Você falou dos problemas do marxismo, acho que a maior virtude do marxismo é o duplo caráter do trabalho, né? Como mercadoria e como produtor de mercadorias. Né? E assim, pegando só essa metáfora, é exatamente isso que está ali em jogo. São agentes que são produtores de si próprios, né? Que até no momento podem produzir a si próprios. Né? Então, na teoria do ator-rede, com o Bruno Latour, uma série de limitações, críticas que devem ser feitas, a coisa que me chama a atenção lá, que ele fala, é justamente que você deve analisar a agência, a ação, pelo seu efeito e não pela sua... pegando pelos efeitos que você reconhece a rede, né? Que você reconhece os atores. Né? Você coloca aqui os efeitos, então, quando eu estava lendo, isso me chamou muito a atenção, que talvez depois no futuro, se você quiser dar uma olhada nisso, não é pelo... Claro que a ideia dele é extremamente antinormativista, né, nesse sentido, mas o modo como ele arma, eu não estou sendo aqui exatamente fiel a todas as palavras dele, mas o modo como ele arma, as identidades, né, elas vão se formando pelos efeitos das ações uns sobre os outros, é um acúmulo de efeitos, né, e você reconhece... Você constrói a rede pelos efeitos que cada um, em cada momento, vai gerando sobre o outro. Né? E sem se preocupar muito com as posições. Né? Ele fala lá de tornar o social plano, né? No sentido de que você bota todo mundo no mesmo plano a princípio. Né? E depois, com os efeitos, você vai montando de novo as hierarquias e tal, para não correr o risco de criar um dilema que talvez não exista empiricamente, que é
a separação Estado-sociedade civil, por exemplo, em certos lugares e para certas políticas, né? Não que isso não exista claramente em outros lugares. Então, isso me chamou a atenção, porque também por conhecer algumas políticas que você está analisando. Por exemplo, você citou aqui o caso exemplar da economia solidária Catende, né? Não houve ninguém, não houve um movimento mais contra a organização da economia solidária Catende do que o MST. Sim. Mas por razões completamente diferentes da que você coloca, assim, que estavam em jogo da economia solidária. Era uma questão de disputa com a CONTAG, né? Com o sindicalismo rural, né? E aí as posições não tem posições fixas, né? A mesma CONCRAB, que está articulada, né, como um elemento central aí, né, nas redes de economia solidária, e a mesma CONCRAB é o mesmo MST, né? Em Pernambuco foram contra a Catende durante... Agora eu não sei nem como faz... A minha pesquisa, por acaso, foi lá, Catende, de doutorado, não com o caso de Catende, mas com as ocupações de terra lá, né, a dissolução das usinas tradicionais, o modo tradicional de trabalho em Pernambuco, né, que também é muito importante para entender o contexto de Catende, né, você ter a autonomia. O Arthur falou um pouco das políticas de emprego, né, Catende, acho que é importante entender isso. Catende é um empreendimento que foi criado numa região que tinha 280 mil trabalhadores rurais em 1980, e que passa a ter 30 mil trabalhadores rurais em 2000. Então você tem 50 mil pessoas, 250 mil pessoas desempregadas, e que aí buscam novas formas, né, de trabalho, e buscam outras formas de vida, de outra solidariedade. Uma das críticas mais tolas que se faz ao que aconteceu naquele lugar é que hoje em dia tem pessoas que voltaram a ser trabalhadoras. Mas assim, as pessoas também, essas alternativas, elas não se configuraram exatamente só numa identidade, não houve uma conversão de todos para uma única forma, que eu acho que é o maior erro de se pensar. As críticas ao MST vão muito por esse caminho, né? Há várias possibilidades, e Catende foi uma delas, né? Mas também é uma possibilidade de dupla valência. Ela surgiu num contexto específico, quando você... todo o processo de Catende envolve atores muito específicos, né? Financiamento, bancos, então é uma rede que tem efeitos muito importantes para que o empreendimento de economia solidária dê certo também, né? E se torne exemplar. Assim, o dinheiro extraordinário que é investido em Catende, assim, é legal que você bota os dados aqui, não é o segundo maior, né? Eu já não lembro mais a página, tinha anotado aqui, mas perdi. É o segundo maior investimento daquele momento. 3 milhões e meio, mas assim, ele é o segundo maior porque o outro era uma rede de outras coisas, né? É o maior investimento localizado, uma parte significativa do orçamento, né, para as mesmas pessoas no mesmo lugar, né? E isso eu acho uma coisa... Tem muito, assim, então, até mesmo para um empreendimento de... Nossa, quebrou o vidro. Em algum lugar quebrou aqui. Triste isso. Não, mas o que eu queria chamar a atenção com isso é justamente que essa e que Catende depois se tornou, né, um lugar de aprendizado de empreendimentos solidários também. As pessoas vão lá para aprender e tal, mas eu queria chamar a atenção também para a importância do investimento. Tem muito... Essa solidariedade, ela depende, eu acho que isso é um elemento central nisso, depende de muito investimento, assim, para se tornar exemplar. Não é fácil. Mas ela sequer chega a ter chance nesse discurso. Tem que ser debatido. Exatamente. E é claro, assim, e junto com o Catende vem PT, vem MST, vem Caritas, vem Fórum, vem uma série de coisas que estão aí. E que aí tem outra coisa, você toca rapidamente no tema da identidade, né, algumas vezes, né, que também é um dilema dentro da economia solidária, né, até onde isso gera ou não identidades, né, e de novo, eu acho que aí a coisa de não ficar procurando, de usar conceitos mais fluidos de identidade, permite ser, elas são o que eu tenho chamado nos meus trabalhos, eu falo isso do Sem Terra, por exemplo,
que sem terra é uma identidade estatal, no bom sentido, que ela é uma identidade para se lidar com o Estado. Ninguém em casa, né, é sem terra. E aí foi uma confusão que a sociologia fez em determinado momento, começou a falar os sem terra que estavam lá. Não, as pessoas se transformaram em sem terra quando elas decidiram reivindicar terra. Antes elas eram várias coisas, né? Aí a coisa do classe, pode sempre ter coisa do classe em si, classe para si e tal, mas assim, o que eu tenho chamado a atenção é que existem certas identidades que elas são forjadas para negociar com o Estado e para lidar com políticas de Estado. Aí eu te pergunto se você vê isso na economia solidária, porque isso também é um jeito de entender a fluidez dessas identidades, pelo menos para mim foi assim, né? De entender melhor por que o cara, em determinado momento, ele aderia ao MST, no momento seguinte ele voltava lá, quando ele podia, a plantar cana para um usineiro de Pernambuco lá, e ele não achava que isso era uma contradição exata, né? Porque ele se transformou em sem terra, foi esse processo que eu estudei, no momento em que o Estado criou muitas oportunidades para os sem terras naquela região, né? Uma oportunidade extraordinária, que nunca tinha levado à zona da mata de Pernambuco, né? O Estado lá foi sempre controlado por 3 ou 4 famílias, né? Então, eu acho que pensar nessa coisa dessas identidades com o Estado, para o Estado, né? Sem falar que isso sem dizer que isso não significa que é um movimento social que se estrutura em torno dela e tal, mas sem esquecer uma figura forte que é o Estado, uma figura importante, e esse Estado talvez diferenciado que a gente tem trabalhado aí e pensado. São os meus comentários, assim, eu diria, de mais que me inspiraram mais fôlego, né, na tua tese, né? E daí eu queria chamar a atenção para pequenas coisas, assim, só de algumas coisas de estilo, né, pequenas coisinhas. Você fala lá na página 29, o moço foi o pai da etnografia. O moço ficou conhecido na antropologia como um antropólogo de gabinete, né, porque ele nunca fez uma etnografia. Por isso né? que eu botei entre aspas. Na verdade o moço foi assim, acho que você poderia dizer melhor, né? Ele foi um cara que valorizou o uso da etnografia como fonte, né? Que é o que também está no Durkheim, lá das formas elementares da vida religiosa, né? Acho que essa é a melhor forma de falar do moço, porque ele pode dar a entender que o moço foi fazer etnografias. Não, né? ele sempre foi. Mas do jeito que eu... mas eu acho que A gente fala de tudo, né? não, só para falar das formas mais corretas aí. Acho que na página 275, eu não lembro mais, mas assim, você fala do MPA, mas são só questões pontuais mesmo, para ficar na tese, depois arrumar coisinhas na tese. Você fala que o MPA é uma dissidência do MST. Não é. O MPA foi criado exatamente no mesmo lugar que o MST, por pessoas que... qual é a diferença entre o MPA e o MST? O MST só pode entrar no MST quem foi fruto de acampamento, né? E o MST ajudou a criar na esfera do Estado uma série de políticas públicas que transcendem políticas para assentamentos de reforma agrária, PRONAF, que você cita tanto aqui, né? Todas as políticas para a agricultura familiar que existem hoje, elas foram no primeiro momento pensadas para a reforma agrária e transcenderam isso. Só que aí o papel do MPA, pelo menos no Sul, foi importante, porque o que aconteceu? O cara ele era assentado numa região onde já tinha um monte de pequenos agricultores, os parentes deles tinham pequenas terras ali, só que o cara que era ligado ao MST, ele tinha crédito. Quem não? Tinha o Pronera, né? Não, Procera na época. Só que o vizinho dele, que também era pequeno agricultor, tanto quanto ele, não tinha crédito nenhum, porque o Banco do Brasil só tinha crédito para agricultura de larga escala no Brasil e tal. E aí isso surge, na verdade, paralelamente ao MST, e várias lideranças do MST ajudam a estruturar o MPA, então, assim, é só para... Mas esse termo é usado, acho que eu reproduzi um pouco, na verdade, o que também... assim, não sei qual é a tua fonte para isso. É que, por acaso, eu estudei isso no determinado momento. O MPA foi criado na mesma terra lá do Milton Fanazeri e tal. Então, num acampamento no mesmo lugar, então... Disputa com a FETRAF? O MPA, isso é importante, né? Na verdade, o MPA era uma disputa com a CONTAG, naquele momento. Depois da FETRAF... A FETRAF vem depois, a FETRAF ainda vem depois.
O MPA, no Rio Grande do Sul, tinham dois tipos de sindicatos. Tinha o MST e tinha o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que era a direita. E a CONTAG no Rio Grande do Sul é direita, sempre foi direita, mesmo a dos pequenos agricultores. E aí não havia um lugar para os pequenos agricultores dentro da CONTAG. Então o MPA também surge nesse contexto, mas eu não usaria a palavra dissidência do MST, eu diria ele é um... Desculpa, é chato falar disso assim, mas dessa forma, mas tem um texto lá que eu falo exatamente dessa origem do MPA, usando textos do MPA para falar disso, que eu falo, bom, o MPA ele se inspira no MST, mas acho que eu não falaria de dissidência exatamente, eu acho que ele é fruto da luta do MST, inclusive. Né? Exato, claro. O movimento o MTD surge com apoio do MST e tal. Acho que tinha isso. Agora não sei se acho que a nota 445. Você fala lá dos jesuítas e da solidariedade. Eu te confesso que eu não entendi. Eu até entendi. Você faz uma alegoria aos jesuítas e tal, mas assim, eu diria que... E aí, essa é uma nota quase... Acho que é 445 a nota. A República dos Guaranis? Da República... A República dos Guaranis chamava-se redução. Sim, mas eu falei aqui, as reduções, na verdade, permaneciam formas de regulação dos jesuítas sobre os Guaranis. Esse ponto que caracteriza totalmente como uma gestão mas eu queria te dizer que não é essa forma de regulação, né? É uma forma de escravização, dominação, destruição, colonização. Né? Eu achei muito tênue a forma como você fala. Entendi. Era pra ser não, porque assim, te confesso que na primeira... Depois eu entendi, né? Mas a primeira... essas matrizes históricas. Não, eu acho que assim, que isso até me, assim... Eu fiquei admirado que alguém consiga fazer essa ponte. Mas né? eu fiz a ressalva. Você vê, entre jesuítas e quilombolas, né, assim, tem uma distância enorme. Tanto que os palmares aí pode ser considerado. Eu até separaria em duas notas, talvez, para explicar as duas coisas, porque como está numa nota só, quem está lendo, apesar da tua ressalva, né, assim, é uma coisa que me chamou muita atenção em determinado momento, assim, esse papel da civilizatória das reduções, a destruição dessas formas, na verdade, e a imposição de formas cristãs brancas, né, para fazer a solidariedade branca era que você pode criar solidariedade, mas tem que ser solidariedade branca, né, cognoscível, ocidental, etc. São só detalhes, esses 3 outros comentários, mas assim, só para você arrumar lá depois. Era isso que eu queria te comentar, e a minha última, e eu só tenho de fato pergunta, só tem uma, que afinal de contas, assim, qual é a tua tese? Como é que você, assim, para além do documento, assim, eu reconheço a importância que a tese está ótima, a tese está, né, do meu ponto de vista, eu vou adiantar que está aprovada, né, eu votarei por isso, mas assim, a ideia é de que, como você definiria a tua tese? Né? Porque isso está tão diluído no texto, que eu gostaria de ir eu fiquei procurando isso na conclusão também, e tal, uma volta às tuas... E quando você apresentou, que você apresentou hipóteses, né? Não por acaso. Né? Eu queria, assim, eu acho que vai te ajudar, assim, dar mais mérito ao teu trabalho, se tivesse, assim, uma definição mais clara de, afinal de contas, o que você está defendendo com esse trabalho. Né? E nas várias acepções do termo. Né? Mas assim, pelo que você gostaria que a tua tese ficasse reconhecida? Acho que eu agradeço muito ter lido, desculpa os comentários e o excesso de comentários, mas fiquei de fato... algumas coisas da tese foram para mim muito caras e muito legais para pensar. Obrigado. Realmente concretizei, né, o que eu esperava de convidá-los, assim, né? São muitas contribuições. Bom, eu queria começar dizendo que, até mesmo em outros momentos, um artigo que eu cito aí,
a gente tentou desconstruir até um pouco de certas visões a respeito dessa participação no campo, né? Eu acho que você captou bem o que eu também sinto assim, nesse método da observação participante, de que muitas vezes quem tem essa possibilidade tem críticas até maiores do que quem está de fora do campo, sabe? Isso sim, às vezes eu sinto. Mas eu concordo em grande parte com a história da dificuldade de fazer perguntas fora do campo. Eu acho que isso é quase... Foi um pouco mapear os debates que estavam acontecendo ali, então quase que automaticamente isso surgiu, né? Agora, por outro lado, acho que teve um esforço muito grande de tentar dialogar com outras abordagens de fora. Por isso eu fiquei muito feliz assim, com a sua interpretação, porque eu acho que foi muito isso, sabe? De não tentar reproduzir aquilo que estava nas teses de economia solidária, de voltar, de tentar explicar. Eu quis abrir mais para os debates que estavam, as delimitações, né, que são difíceis de serem feitas, e até mesmo debates que geralmente não se fazem, como essa história dos debates com os marxistas ou com os mocianos e tal. Então, o debate sobre rede, professor, inclusive foi um pouco a intenção de chamá-lo aqui, né? Mesmo que você falou, não, mas eu não conheci o tema, mas eu acho que a intenção foi muito essa, assim, né? E eu até fiz, assim, algumas provocações, eu acho, em relação a essa própria leitura das redes, né? Eu acho que foi muito... Tem toda uma parte, assim, de discussão também da possibilidade também de... Eu acho que para mim, é um recurso sociológico que eu acho muito, muito importante, por exemplo, para coisas que o professor Marcelo destaca nessa coisa da relação com o Estado e da dificuldade de perceber essas trajetórias que são fluidas entre quem está dentro do Estado e de repente se torna, vai para a academia, ou é militante, se torna gestor e tal. E eu acho que, sociologicamente falando, eu acho que é um recurso que ajuda, avança em relação àquele foco anterior nas grandes estruturas, assim, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que tem um pouco isso da fluidez mesmo, de não demarcar e até rotular, na verdade, coisas que os próprios sujeitos de pesquisa, eles mesmos se veem daquela forma, entendeu? Nessas trajetórias, nessa construção de identidades é fluida. Por causa, eu acho que esses precursores interacionistas, eles descrevem muito isso, né? Justamente da fluidez mesmo, vai sendo construído constantemente, né? Na interação. Então acho que eu voltei um pouco para isso, mas foi como eu disse aqui, para mim não era inclusive não é um campo teórico que ele é assim automaticamente traduzido. Como se eu chegasse aqui no campo e falasse, não, mas aqui, tá vendo como foi falado lá? Eu acho que foi um pouco mais como provocação, inclusive, de outras leituras das redes, né? Por isso que eu te chamei aqui e até quis ouvir, né, um pouco. A história ficou muito longa. Honestamente, eu tinha vontade de ter cortado antes, sabe? Eu sentia, sobretudo naquele capítulo mais histórico, mas eu não tive forças mesmo, eu não tive condições, assim, mas eu tenho essa... Deixa eu fazer uma cortar não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Não. Isso é você que tem que responder. Eu falei que tinha que cortar, né? Num primeiro momento, quando eu li aquilo, mas ficou muito longa. Mas se o teu objetivo é descrever um processo, você que tem que dizer, sabe, se vale a pena cortar, porque cortar significa cortar detalhes, cortar informações. Você que tem que dizer, não. O que eu ia falar é que a questão dos contextos, mas os contextos são, o próprio título da tese é contextos e redes. Então é uma das dimensões. Por quê? Porque nesse capítulo não é só um contexto que está fora, eu já vou tentando fazer as pontes o tempo inteiro com esse mundo da economia solidária, com essas questões que estão colocadas. Então, acho que o tempo inteiro não é só uma revisão
das políticas de trabalho ou do que tem a literatura de relações Estado e sociedade. Acho que sempre é tentando articular com essas questões que daí vêm do objeto de estudo específico. Eu tentei fazer essas pontes. Agora, eu acho que teria, estou falando aqui honestamente, sendo sincera com a banca, eu acho que teria espaço para cortar, só que eu tive dificuldade de cortar nesse capítulo histórico, porque as partes mais longas eram justamente dos anos Lula. E aí, é como eu estou falando, eu achei que isso estava muito disperso, eu queria trazer isso, entendeu? Talvez seja uma coisa que dê para resumir de fato, mas é aquele dilema que a gente fica, né? Mas aí a gente vai deixar de fora algumas coisas que talvez não estejam tão dadas. Outras coisas que já são, né? Já tem uma revisão teórica, aí eu acho que eu consigo, inclusive, né, jogar para referência, né? Você está interessado nesse debate, vai procurar em tal. Acho que em vários momentos eu faço isso, né? E fico descrevendo tudo. A segunda coisa é a da transversalidade. Aí, para mim, eu já acho bem mais complexo, porque até o professor Marcelo, ele levantou aqui, acho que ele pegou bem, a ideia era muito contextualizar esses campos e ao mesmo tempo fazer essa ponte, onde que estava a economia solidária ali, entendeu? Então ficou grande, mas é isso que eu estou falando, era quase uma coisa inevitável, porque tudo estava organizado em torno disso, da história de mapear a rede, né? E descrever só não, né? Porque eu acho que o tempo inteiro se procura analisar, né? E extrair questões. Ai, meu Deus, muitas coisas. Acho que os dois professores citaram aqui a história, a metodológica mesmo, né? De estabelecer as hipóteses e chegar a uma tese. Acho que tem uma coisa de mais levantar perguntas, assim, no trabalho, mesmo tendo alguns pontos reforçados que eu tentei um pouco defender aqui, sistematizar, mas eu não saberia dizer se tem uma tese única, sabe, professor? Porque, na verdade, a impressão que eu fico desse trabalho agora, e vendo vocês falando que vem de áreas tão diferentes, foi um trabalho que ele dialogou, na verdade, com muitos debates diferentes, e aí eu tinha esse esforço, por isso vocês falam de publicar, na verdade, eu penso que ele ficaria muito melhor cortado mesmo, porque ele dialoga com uma coisa, dialoga com outra, dialoga com outra. Assim, até já comentei isso com a Cristiane, né? A publicização é isso, assim, também um pouco, né? Esses vários debates específicos. Então, talvez por isso que é difícil conseguir enxergar uma tese única. Eu acho que tem vários. Tem a coisa no campo das relações Estado e sociedade, de como se configurou de uma determinada maneira e os desafios que estão colocados, assim, eu acho. Essa coisa desses conteúdos contra-hegemônicos, né, que a economia solidária traz eu acho que, poxa, eu gostaria de ter tido a oportunidade até de aprofundar, por isso que eu falo para vocês, no objetivo que no final ficou consolidado, que era de mapear um pouco esses contextos e as dinâmicas de interação, eu consegui chegar, mas muito do que eu percebo que a banca me cobra um pouco, eu teria que ter avançado um pouco mais para conseguir chegar, inclusive, nos resultados, para dizer, mesmo se, que nem ele perguntou aqui, como que eu enxergo essas políticas nos anos Lula e tal. Eu acho que aí eu teria que avançar. Eu acho que eu problematizei várias questões colocadas em relação aos contextos e aos processos, mas aí eu teria que ter conseguido chegar nos resultados mesmo, nos efeitos, entendeu? Não sei se eu expressei muito bem, mas... agora... Bom, o professor Arthur colocou várias questões mais específicas, né, professor, sobre as opções que foram feitas. Acho que houve uma menção, mas de fato não foi... eu mais tratei
essa coisa da secretaria no Ministério do Trabalho, e da economia solidária como resposta ao desemprego. Na verdade, eu não entendi muito bem qual que é a sua pergunta. Não, eu te perguntei, eu disse que você, como você... Por que ela está vinculada? Uma longa descrição, né? Então você abriu mão de uma reflexão e de uma explicação mais forte, mais robusta sobre por que houve essa opção. Pela resposta de uma outra. Obviamente, se você quisesse responder isso, você faria uma outra tese. Você optou por não responder isso. É isso, a minha observação foi essa. Eu, obviamente, cada uma de se eu fosse fazer a tese depois de ler a Torá, eu queria responder isso. Você não. Eu não entendi. Assim, a única coisa eu tentei evidenciar um pouco as pontes fortes que existiam com o mundo do trabalho, né? E aí essa opção quase que natural, mas enfim, não sei se... A hipótese é essa, que foi uma dessas... Por isso que foi inserida no Ministério do Trabalho, né? Como... Tem outra. Tá bom, discutir. Agora, em relação às relações entre conselho, fórum e a secretaria, acho que aí eu acho que eu entrei mais, sabe? E principalmente eu acho interessante porque ao mesmo tempo que essa secretaria se tornou bem central, é óbvio, né? Um lugar institucional específico, mas eu acho que o tempo inteiro eu estava tentando mostrar que justamente é uma coisa que vai para além dessa secretaria, né? Mesmo, eu não sei se isso fica muito claro, né? E aí, essa coisa da... Ficou muito claro a tensão e a dificuldade de lidar com uma arena tão plural e cheia de tensões, que é o fórum. Né? Não, e a própria secretaria, como você questionou, a capacidade coordenadora, né, em relação à rede. Né? Então, eu acho que um dos pontos, eu coloquei aqui como hipótese, né, nesse sentido de perguntas que ficam, né, mas para mim, a ideia que aparece, né, desse paradoxo entre esse lugar institucional que está colocado como, né, lugar próprio e tal, mas ao mesmo tempo tem essa tarefa de coordenar e articular. E aí isso para ela vira um dilema, porque ela tem que executar políticas públicas, que já é todo um trabalho, assim, e ainda por cima tentar coordenar isso e aí todas as dificuldades que tem, né? Eu acho que para mim, por isso que essa coisa chegou no final, né, da coordenação, mas para mim pareceu bem relevante, assim, sabe? Colocar todos esses elementos aí. E os marcos regulatórios, de fato, podia ter estendido mais. Assim, o que eu faço é mencionar essa opção de exatamente isso que você falou, foi isso que aconteceu. Foi feita uma opção por fazer a disputa em torno dessa figura jurídica de cooperativa, dos incentivos do cooperativismo e tal, e não de outras leis. Por que essa opção é outra tese? Isso. Isso. Você acha por que? Não, aí eu acho assim, aí tem também aquele... eu acho que tem umas questões assim que são metodológicas mesmo, porque eu tive muita dificuldade para conseguir fazer as entrevistas, porque daí eu não podia sair de casa lá. Então eu acho que eu evitei um pouco de colocar a minha opinião, só se eu tivesse, teria que ter tido acesso a essa fonte para entender essas opções, entendeu? Eu não poderia formular hipóteses, né? Que eu tento um pouco aqui, que foi uma opção, né? Disputar essa... Eu acho que isso aparece até um pouco esse detalhismo também que vocês falam. Acho que foi muito uma preocupação de... Bom, a sociologia se caracteriza pelo empírico, sobretudo, né? Acho que isso que nos diferencia. Então, eu tive muito essa preocupação, sabe? De sempre referir de onde que estava vindo aquela informação. Muito eu coloquei nas notas de rodapé justamente para não ficar tão cansativo, não colocar tanto de número, então, quando tinha essas coisas muito específicas, mas tem muitos dados mesmo.
Agora, eles são mais baseados nessas fontes primárias e secundárias. Eu acho que esse tipo de explicação eu teria que ter tido uma outra abordagem metodológica, mas não sei, a minha... tudo seria... Gente, mas é por isso que eu falei aqui no final, eu acho que eu gosto de pensar nesse trabalho como um dos pontapés iniciais para um trabalho que vai ser aprofundado para explicar várias dimensões, eu acho, dessa experiência, sabe? Que eu acho que essas políticas merecem, assim. Eu vou tentar responder um pouco... não sei se eu respondi o professor Arthur em tudo. Eu já começo a ficar muito nervosa, confesso. Tá bom. Queria dizer também pro professor Marcelo, gostei muito, assim, porque foi isso, né? Já disse, assim, foi muito a preocupação que eu tive um pouco, sabe? De tentar explicar um pouco, né, para quem estava de fora, sem parecer muito... sem ter que voltar, né, nas mesmas coisas. Acho que eu já acabei de falar muitas coisas. Não tem muito mais coisas. Se você quiser comentar... Talvez a dissertação que você cita, eu achei interessante porque para mim é uma das coisas que aparece como um elemento e até uma das ideias recorrentes nos próprios estudos muito recentes, né, de políticas de economia solidária, mas já aparece a coisa do papel indutivo na criação dessas organizações, né? No meu caso, interessa mais o papel indutivo dos atores do Estado. Mas você citou aí o Milton Fornaciari saindo do Rio Grande do Sul e indo para o Ceará, uma realidade diferente. Eu acho que essa é uma das questões, né, que está colocada, né? Como que criar isso, né? A teoria ator-rede, eu até... Bom, quando falo das redes, eu até falo, né, do Ator e do Caron. Eu confesso que aquela coisa de redes sociotécnicas, para mim, eu achei um pouco mais árido, né? Aquela coisa os próprios objetos fazem parte também, né, da rede, né? Atores também. Eles explicam só mesmo comentários, porque eu acho que essa... E eu não digo que nem eles façam exatamente esse caminho, eles não analisam política pública. Não, eles só ficam mais debate teórico, né? Mas a coisa que eu acho que pode ser usado para pensar, mas é só também, eu estou incitando, Não, mas o que eu achei interessante nessa intervenção foi esse negócio sem se preocupar muito com as posições cristalizadas, né, para além dessas separações rígidas, que daí eu falei, né, porque eu achei que era um recurso sociológico interessante. E acho que é isso. Eu tinha falado do caso de Catende, dos investimentos, mas, por exemplo, o papel que o crédito desempenha em vários empreendimentos solidários, né? Você falou dos bancos, né? Do novo modelo e tal. A questão do crédito é essa história da institucionalização, né? Do reconhecimento daquele grupo, daquela atividade para a obtenção do crédito ou outras. É difícil de ter vários trabalhos combinados. No máximo você conseguiria as duas. Eu queria te dizer isso de todo o coração, foi um belo caminho que a gente estava junto. Eu queria voltar a 2 ou 3 pontos que foram ditos, porque eu, obviamente, como orientadora, me senti interpelada e são questões que me são caras. Primeiro, sobre a questão do Catende, eu tenho um aluno que sim fez uma tese sobre Catende e publicou o livro. O Fernando Kleiman. Não, esse não. Eu acho que participou do Não, eu participei do debate com ele, muitos anos atrás, quando ele defendeu. Tá certo. Então, eu acho que isso também é alguma coisa interessante, porque também sobre o crédito. Eu tive a sorte de orientar o presidente da Fundação do Banco do Brasil. Então, ele fez... o Jorge. Então, tem muita coisa que a gente pode ter como interlocutor, e quem depois vai querer fazer uma entrevista com as pessoas, acho que a gente tem um caminho já onde a gente tem pessoas que construíram o campo também. Então, eu acho que é interessante. Mas eu queria voltar sobre essa questão
mais claramente marcada por Arthur, você optou para uma descrição de uma história e não para os resultados, talvez, ou mais uma descrição, uma descrição, mais do que uma explicação. Isso. Tá certo? Embora tenha explicação nas Claro. entrelinhas. Eu acho que mais, me parece, eu falava sempre para Gabriela, conta a história o mais possível como ela aconteceu. Isso já é um trabalho de peso. Porque muitas vezes a gente está preso justamente, talvez não seja eu diria, a armadilha da observação participante, mas a gente está presa a algumas linhas de leitura, de teórica, etc., que são outras armadilhas. Então, como chegar o mais possível realmente a contar um pouco a história do campo? Então, você não se protege das armadilhas, eu acho que você levantou. Eu concordo absolutamente. Mas eu acho que tem mais do que isso. E a meu ver, e aí responde ao mesmo tempo, talvez, para mim, uma pequena resposta a uma pergunta do Marcela, qual é a sua tese? Eu acho que a tese está no título. É possível outras economias, outras políticas públicas para outras economias? Eu acho que a questão está nessa. E aí dizer isso assim tão explicitamente. Exatamente. Eu acho que entra nessa coisa, né? Eu acho que nessa direção que a Gabriela se dirija, de se perguntar sobre isso. E aí eu acho que a sociologia, nesse sentido, responde um pouco para o Mário, o que é a economia solidária? Você mostrou todo um desafio de tensão de grupos mais diferentes, mas aí eu acho que é uma questão sociológica. A sociologia não tem que dizer o que é, ela tem que dizer como funciona e por que aparece e como aparece. E nisso eu acho que você faz bem e você aos poucos de definir, talvez, justamente algo que não pode ser definido agora. E nisso eu acho que para mim, do ponto de vista sociológico, você conseguiu fazer um trabalho sociológico. Eu acho que é difícil por causa disso. E por isso que eu acho que não é uma descrição. Contar a partir dos conflitos, dos desafios, da história complexa de um campo, constrói um olhar que é um olhar que vai se colocar no debate sociológico a partir disso. Olha, eu vi isso, mas já numa perspectiva de dizer o desafio era essa, as tensões são essa, etc. Então eu acho que para mim me pareceu muito importante dizer isso. Ela não diz o que é, porque não dá para dizer o que é. São muitos. Me pareceu, eu estava brincando comigo mesmo, me parecia um pouco, e aí vai na direção do Maurício, a economia solidária é um pouco como as bruxas. Não existe, mas que ai, certo? Então, muitas vezes me diziam nos debates, meus amigos, atenção, a economia solidária ainda não, tá? Ela não faz falar dela. Sim, mas o que, como o Maurício falou, com o teu trabalho a gente vê quantas redes, quantas coisas existem, que de repente quantas pessoas envolvidas, quantos desafios debatidos, quantas participações populares. Então eu acho que você mostra de uma certa forma, bom, ela não responde talvez às expectativas de uns e outras, mas que ela exista e que ela exija outras políticas para outro tipo de economia, eu acho que o seu trabalho mostra. Então, para mim, eu diria que o que eu tentei te acompanhar é um pouco nisso, tá certo? Agora, as questões que foram levantadas me parecem absolutamente fundamental. A ideia é mais uma política para o desemprego, e nisso a gente vai cair numa armadilha terrível.
ou a gente pode também pensar trabalho e vida e institucionalizar práticas de vida mesmo. Eu me lembro, por exemplo, quando eu escrevi o primeiro trabalho sobre o que é economia solidária no DF, que o professor Paulo Sinch tinha me pedido. Aí eu achei muito interessante porque os trabalhadores diziam: não sei se a gente está fazendo economia solidária, se a gente tem solidariedade ou não, mas se a gente trabalha junto para poder criar um trabalho que não existia e ao mesmo tempo conseguir sobreviver juntos, de vários aspectos, certo? Então eu acho que isso, de uma certa forma, que a tendência vai responder a uma política de emprego que vai constituir uma armadilha para todas as expectativas do campo, ou vai institucionalizar prática de solidariedade que, de uma certa forma, faz a diferença sobre muitos aspectos. Lidar com a diversidade, refletir sobre política de transversalidade mesma. Então, eu acho que os debates, como foi levantada para todos os membros da mesa, ajudam a ver que talvez você está no caminho certo de suas perguntas e eu, incansavelmente, não enlouqueceu totalmente. Então, eu queria agradecer a todos vocês, agradecer muito a Gabriela. Foi um caminho de muito trabalho e eu quero também levantar a sua seriedade. Quando você decide fazer alguma coisa, você faz muito esforço para que seja correto. Então, muito obrigada. Aí com a recomendação de comprar? Não tem nenhuma recomendação. Recomendamos que você descanse agora. Recomendações de descanso com o Ângelo, ele vai fazer alguma coisa para nós.